Eu quero compartilhar com você a palavra está em Mateus 25. E quando a gente lê essa passagem, a gente pode falar assim, nossa, mas vai falar de casamento? Sim, vou falar de casamento. Não sei quantas aqui são casadas, mas eu não vou falar desse casamento. Eu vou falar de um outro casamento. Amém? Nós vamos falar de uma aliança que é muito maior. Amém? Lá em Mateus 25, está assim. 25:1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, imprudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Quando eu falo aqui das virgens, eu sei que muitos acabam entendendo sobre noiva. E para eu falar dessa passagem, eu fiz uns slides para mim compartilhar com você, para você entender na profundidade o que o Senhor tem para você. Amém? Olha, quando eu falo de noivado, de casamento, falo de aliança, falo de pacto, que essa passagem está me levando, na tradição judaica, eu sei que não é seminário, mas eu preciso passar para vocês, tá bom? Contrato de noivado. A tradição judaica especifica que, antes da cerimônia do casamento, sejam elaborados num documento escrito e assinado por testemunhas e pelos noivos. Após a leitura do documento, as mães dos noivos quebram um prato de porcelana. O prato de porcelana é quebrado para indicar que, como a porcelana nunca pode ser consertada, um contrato de noivado quebrado é muito grave. Para aí. O que significa esse contrato de noivado para nós que estamos na presença do Senhor, aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Quando a pessoa vem para Cristo, vem para as coisas de Deus, ela entra em um noivado, porque é uma aliança. Ela começou a ter um contato. Calma, que nós vamos chegar lá. Então, assim, mas noivado não existe na tradição judaica, porque o nosso noivado, nosso conceito de noivado é outro, não é? Noivado, já está quase casando, já está namorado, já está, né? Não. De acordo com a palavra, é tudo certinho. Contrato. Casamento. Contrato de casamento. Um contrato matrimonial especifica a responsabilidade do marido para com a sua esposa, como provê-la como alimento, roupa e direitos conjugais. A assinatura do contrato judaico no casamento demonstra que os noivos não veem o casamento apenas como uma união física e emocional, mas também como um compromisso legal e moral. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquele primeiro momento é um noivado.
De acordo com como você vai buscando a presença dele, você começa a caminhar nele a um casamento. Esse pacto, né, que está falando, esse contrato, é isso aqui. Não leve para o lado homem. Vamos olhar o lado espiritual. Há um contrato. O Senhor fez um contrato. Quando você tem Ele como Senhor e Salvador da tua vida e você começa a viver uma vida na presença do Senhor, Ele fecha uma aliança com você. Porque foi pago um preço de sangue pela sua vida e pela minha vida. Há uma aliança. E esse contrato é a palavra de Deus. Olha como que é sério, gente. Por isso que o Senhor foi ministrando essa parábola, trazendo, entendeu? Essa comparação de casamento. Por isso que eu tenho que falar do casamento. Para você entender. Não coloque, se você é casado, não coloque seu casamento como parâmetro de relacionamento com o Senhor. Eu quero te mostrar um outro parâmetro. Né? Eu não conheço a todos. Eu não sei se todos são casadas. Eu não sei. Mas eu sei da aliança que o Senhor tem com você. Porque você está aqui, o Espírito Santo te trouxe e Ele quer renovar a aliança que Ele tem com você. Amém? Então, veja, há uma assinatura, há um contrato. Olha só, o contrato do casamento tem responsabilidade do marido. Hoje, nós aqui estamos como igreja, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ele tem dentro do contrato alimento, roupa e direitos conjugais. Aliança, o que é meu é teu e o que é teu é meu. Não há falta. Se você entender a intensidade disso, não haverá falta, não haverá choro, não haverá lamentação, porque o noivo cuida da noiva. Amém? O esposo cuida da esposa. E é um contrato, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá garantia de que nós vamos usufruir de tudo isso, se você entender esse casamento. O noivo, né, não vê o casamento apenas como uma união física, como muitas vezes os homens aqui vê. Esse casamento é outra coisa. É casamento do céu. Amém? Mas também como um compromisso legal e moral. Você vê que Jesus, ele cuida de todas as coisas. Eu não sei se você está solteira, fala assim, mas tira essa alma daqui. Deixa o teu espírito ser ministrado pelo Espírito Santo. Amém? E fechar essa aliança que Ele quer ter com você. Eu não sei se todas que estão aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas hoje é uma tarde. Amém? Próximo. Jejum no dia do casamento. Por que eu fiz isso? Eu fui buscar dentro. Porque Jesus traz as parábolas. E eu preciso conhecer as parábolas. Eu preciso entender o que Jesus está falando. Quando fala de jejum no dia do casamento, a noiva e o noivo jejuam no dia do seu casamento. Desde o nascer do sol até depois da cerimônia, embaixo da tenda cerimonial. Comendo a sua primeira refeição juntos no fim da cerimônia nupcial. Você vê como que a gente está fora? A gente está fora da palavra, a gente precisa se encaixar. O Senhor aqui tem tudo, é o contrato. A palavra é o contrato. E olha só que lindo, além do jejum, os noivos leem salmos e oram pelo perdão de Deus. É igualzinho aqui. Ora, pede perdão, se alinha. Amém? Então, assim, trazendo para nós como um pacto com o Senhor. O que fala do jejum? O jejum está falando de ceia, não é? Porque depois, no final, eles vão, na aliança, no momento da aliança, ele vai e comem. O que eu entendo? A ceia do Senhor. Próximo. Suprimento da festa da noiva. Olha que coisa mais linda. Durante a semana, o noivo escolhe o seu amigo de confiança para que leve suprimento à festa da noiva.
Porque é uma semana de festa, de 1 semana a 10 dias o casamento judaico. O amigo vai até a recepção dela, se informa sobre uma eventual necessidade, retorna ao noivo trazendo informações sobre ela e as suas necessidades. Toda a comunicação entre o noivo e a noiva nesta semana é feita por intermédio deste amigo do noivo. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai intermediando. Ele não deixa faltar nada para a noiva. Ele geme, né? Com gemidos inexprimíveis. A intercessão que ele faz. Não há falta de nada. Ele supre. Eu não sei o que você possa estar passando, precisando, mas você tem o Espírito Santo. Você pode clamar por ele. E ele leva até o Pai as suas necessidades. Não é lindo, gente? Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei, gente, que lindo. O Espírito Santo. Por isso que, olha, a palavra, gente, ela tem... Tudo aqui na palavra tem um porquê, ela se encaixa. Ela não está perdido, não está à toa. Vamos. Indo buscar a noiva. O motivo pelo qual o noivo cobre o rosto da noiva é para indicar que o noivo não está interessado apenas na sua beleza física, pois beleza é algo passageiro, pode desvanecer com o tempo. Ele está atraído pelas suas qualidades espirituais, algo que ela nunca irá perder. Amém? Há uma beleza. As meninas que estão aqui, ó, entendeu? É isso. As damas de honras, que são as virgens. Quando Jesus fala aqui a parábola das 10 virgens, e fala todo o tempo da virgem, ele não está falando da noiva, ele está falando da dama. Há um ritual, que precisam ser 10 damas, 10 virgens. Por isso que Jesus está falando aqui. Aí muda. Então, espera aí, porque Jesus, ele não vem buscar 10 noivas. Ele vem buscar uma noiva. Entende? Por isso que eu precisei trazer isso. Para você entender. Ele vem buscar uma noiva. Então, quem são as virgens? Que aqui a palavra de Deus está falando. São as damas. Quem é a dama? Vou ler. As damas de honra são normalmente moças virgens. Ao contrário de damas de casamento dos países ocidentais. Né? Tem papel fundamental nos bastidores do casamento. As damas de honra, elas cuidam da noiva, ela adorna a noiva, ela cuida do dia da noiva, ela está presente em todo o tempo na noiva, ela cuida do lugar onde vai ser a festa, elas ajudam a noiva a se arrumar para o encontro do seu noivo, elas ornamentam o lugar onde acontecerá a recepção para os convidados por 7 ou 10 dias, de acordo com as condições das famílias dos noivos. Elas aguardam o brado. Elas ficam na expectativa, esperando o brado, porque quando o noivo vem vindo, há um brado, há um grito, como a gente leu aqui. Há um grito. E quando elas ouvem o grito, elas saem com as lamparinas na mão. Porque na época não tinha luz. Saíam com as lamparinas. Mas nós vamos depois entender o que é as lamparinas também. Elas aguardam o brado, aí vem o noivo, e saem ao encontro com as lamparinas acesas para abrir o caminho do noivo. Agora, se a gente for ler a palavra aqui, fica mais fácil para a gente entender? Tem mais? Tem. Aliança. O que é aliança? Aliança é a entrega da aliança pelo noivo, e sua aceitação pela noiva constitui um ato central da santificação do casamento. É um vínculo eterno que fica estabelecido. A aliança simboliza um elo numa corrente, também um círculo sem fim, representado o ciclo da vida. O ato de dar o anel também simboliza a transferência de poder e autoridade. Assim, o marido simbolicamente transfere a sua nova esposa. Olha só, gente. A aliança, o que ela traz? Ela transfere a sua nova esposa a autoridade sobre o seu lar,
não sobre o marido, é sobre o seu lar, e tudo o que se encontra nele. A partir deste momento, tudo em sua vida será repartido. O anel também simboliza a proteção que o marido dá à sua esposa. Assim como o anel envolve o dedo, também a proteção envolve a esposa. A aliança simboliza confiança, lealdade e respeito. Tem mais? E as lâmpadas? As lâmpadas de óleo usadas pelos judeus na época de Jesus. O corpo da lâmpada era feito de barro e moldado na roda do oleiro. O bico era feito a partir de um molde. A asa era moldada à mão e depois anexada à lâmpada. O pavio, feito de fibras de linho ou caule de junco, era colocado no bico e então a lâmpada era enchida de óleo de oliva. Depois que o pavio absorvia o óleo, a lâmpada era acesa. Essas lâmpadas permitiam que as pessoas levassem luz consigo, onde quer que fosse. Da mesma maneira, levamos a luz do Evangelho conosco. Amém? Olha, que tremendo. Voltando lá nas damas, vocês entenderam? Quem é você? Quando você veio preparar o caminho do noivo. E aqui a gente pode voltar para a palavra. Então, eram 5 imprudentes, vou falar assim, imprudentes e 5 prudentes. E as imprudentes não levaram, a lâmpada, não levaram o azeite consigo. Então, veja bem, é como a Lourdes perguntou, Nós somos quem? Nós somos as prudentes. Por quê? Porque há uma aliança sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Então, muda. Eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo. Porque cada passagem dessa, que nem no 6. Mas à meia-noite, quando você menos espera, ouve-se um grito. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Ele está aqui. Amém? Esse grito significa está consumado. Amém? Você não precisa ficar chorando, lamentando. Nós, mulheres, temos que nos levantar, como foi colocado lá, como a gente leu, em autoridade, sabe? Em sabedoria. Levanta a sua cabeça. Amém? Você é prudente, há um óleo sobre a sua vida. Amém? Um renovo de Deus sobre você. Quando fala assim que elas estavam adormecidas, você vê que tanto a prudente como a imprudente, vou falar assim, elas estavam dormindo. O que significa esse sono? O sono é o quê? É o cansaço, é o desânimo, a tristeza, a mágoa, a decepção, a rejeição, o abandono, cansaço. Então, a gente tem sentido dessa maneira. A gente ministra as mulheres, a gente vê o quanto que nós, mulheres, temos nos desgastado, sabe? Com uma aliança tremenda dessa, e a gente tem se permitido, sabe, se desgastar. Não tem entendido a nossa posição em Cristo. A gente não usufrui do noivo. A gente vai na força do nosso braço. E o Senhor não quer isso para a minha vida e nem para a sua. Amém? E aí, quando vem, e ele fala, no 7, todos se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Veja, se levantaram. Quando elas se levantaram, acordou. Ok, estamos aqui. Mas as outras, cadê o óleo? As duas, fala 5 e 5, as outras 5 também tinham a lâmpada. Elas tinham o óleo também. Não é que elas não tinham. A imprudência delas, a negligência delas, foi de não levar o óleo. O que significa esse óleo? Foi de não levar o óleo. De repente, por que não levou? Elas não sabiam que tinha que levar? Sim. E por que não levou? Como eu falei, de repente, porque estava pesado, cansado. Não, vai assim mesmo. Não, elas já estão levando, então elas levam para mim. Ou divide. Óleo fala de unção. Óleo fala de resgate. Óleo, quando fala de óleo, gente, é muito tremendo.
E você precisa entender isso. A unção despedaça o jugo. O óleo, na época lá de Jesus, era uma moeda forte, era como se fosse um petróleo, né, desses tempos, dos tempos de hoje. O óleo tem, se você entender também, e você vai entender hoje, em nome de Jesus, como eu falei, é algo profético sobre a sua vida, há um óleo que está sendo derramado neste lugar, porque nós estávamos orando, declarando, determinando, e está sendo estabelecido sobre você. A unção despedaça esse jugo, em nome de Jesus. Deixa eu mostrar para você sobre o óleo. O que é o óleo da unção? O que significa esse óleo? Essas lamparinas. Na época de Jesus, eles faziam óleo, eram pedras. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Eram pedras, uma em cima da outra. A primeira pedra, para moer, chama moendas, para tirar o azeite, o primeiro azeite era para os sacerdotes. O primeiro azeite era para o santuário e para a casa de Deus. Ao ser colocada, a primeira pedra, as olivas eram prensadas e saiu o azeite puro. E esse azeite era entregue no tabernáculo, o primeiro óleo. Quem é Jesus? Jesus foi moído. Vamos lá. Primeiro, o azeite para o santuário. Segundo, olha, se faltasse azeite no santuário, os sacerdotes não seriam ungidos. Outra pergunta, talvez você faça. Eu coloquei até assim, ó. O que isso tem a ver comigo, né? Se eu não sou levita e nem sacerdote. Que muitas vezes a gente fala assim, né? O que tem a ver comigo? Né? A gente tem ministrado e muitas vezes fala assim, não, mas esse óleo não é bíblico, não é isso. Não, nós aqui ensinamos, sim, o que significa o óleo. E nós usamos o óleo, porque nós entendemos que o óleo despedaça o jugo. E olha aqui, lá em Apocalipse está falando que nós, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Amém? Você foi constituído rei e sacerdote. Então, você pode usar o óleo. Há uma unção em nome de Jesus. O segundo azeite servia para alimentação. Então, era uma pedra em cima da outra e espremia as azeitonas lá. E saía a segunda leva do óleo. Aí, esse óleo era para alimentação. Com o peso da segunda pedra, era extraído esse azeite e era destinado para alimentação. Jesus é o nosso pão. Pão da vida. Porém, não podemos dar ao mundo famintos, esse mundo faminto, 3 tipos de comida. Comida velha, comida fria e comida seca. Precisamos do fogo do Espírito, do óleo da unção, do poder do Espírito Santo e da renovação em nossas vidas. Amém? Para que você possa ser esse canal de Deus. Para que você possa ser, o sal da terra, a luz do mundo, em nome de Jesus. O terceiro azeite era para iluminação. Olha, que tremendo. Aí sim que a gente fala das lamparinas. Com o peso da terceira pedra, era extraído. Nós somos luz do mundo, vós sois luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A luz não faz barulho, a luz não reclama, a luz não choraminga, a luz não lamenta. Ok? A luz só brilha. Amém? Você é essa luz, porque você tem Jesus. Amém? Você é a luz do mundo. Isso tem a ver com a nossa conduta e testemunho deste mundo. E o quarto, gente, fazia sabão. O azeite fazia sabão. A quarta amassada dele era uma pasta e aí era feito o sabão. É lógico que tem outras coisas, Dentro disso
Eu trouxe os 4 principais que se faziam com azeite na época. Amém? Tem perfume e tudo mais. O sabão. A 4ª pedra descia sobre as outras 3, quadriplicando o peso da prensagem, onde era extraído o 4º e o último azeite. Ele vinha pastoso, praticamente uma pasta de azeite que servia para fabricar sabão. Pergunta: o Espírito Santo, como estão as nossas vestes espirituais? Como? Como estão as suas vestes espirituais? Como você tem se apresentado diante do Senhor? Nossa, pastora, mas tem que falar desse jeito. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de... Então, para fazer festa tem que estar limpinho, né? Amém? Eu ouvi uma frase que eu falei, meu Deus, como é forte isso. Falou assim, estava assim, ó. É impossível ser noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. Forte, pesado. Amém? Não tem como a gente fazer festa, fazer uma festa de casamento na alegria do Senhor, se tiver tendo um caso com o diabo. Porque o Senhor quer levantar um exército de mulheres guerreiras, adoradoras. Amém? Que não fique parado no meio do caminho chorando. Sabe? Que olhe para o Senhor, que olhe para o altar, o autor e consumador da nossa fé, para a alegria. Olhe para um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Que os seus olhos possam estar firmados nele, somente nele. Em nome de Jesus. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para o Senhor. Olha para o alto, da onde vem toda a sua suficiência. Vem toda a provisão. Vem do alto. Amém? Eu sei que muitas vezes a palavra vem e nos confronta. Mas precisa. Para tirar a gente desse lugar que muitas vezes a gente se coloca, como diz, o ditado, está ruim, mas está bom? É horrível. Não vai ter mais isso aqui. Em nome de Jesus. Amém? É isso. Elas devem estar limpas. As nossas vestes devem estar limpas. E veja bem. O Senhor quer fazer algo tremendo aqui. Quando fala de 10, o número 1, fui estudar isso também. Que eu achei, gente, eu mergulhei. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para você tudo aquilo que o Senhor ministrou comigo, né? Porque quando a gente busca, eu sei que a gente é a primeira a receber. E eu pedi muito a Ele para que colocasse esse filtro, para que eu pudesse compartilhar com você tudo aquilo que Ele ministrou. Porque Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Eu não sei, mas Ele sabe. E quando Ele falou das 10 virgens, eu fui buscar por que 10? Por que não 5? Por que não 7? Se 7 é o número de Deus, por que não 3? Entendeu? E aí, no estudo, lá na história, na tradição, e a palavra de Deus, ela é muito em cima de números, que nem número 3, número 12. O 1 significa início de tudo. Significa o alfa. O 0 significa o fim. Por isso que o Senhor falou de 10. 10, o início e o fim. O 1 é primícia. O número 10, no alfabeto hebraico, significa, tem uma letra lá, que essa letra pertence ao nome de Deus. Fonte para elas também é cultura. Amém?